informação toda centralizada do posto de comando, quer dizer? Apoio do policiamento com brevidade, deparamos... Positivo, caminhão desgovernado contra 3 residências, encontra-se completamente no interior de uma delas, informe de vítimas presas na ferragem. Bom dia, bom dia. Está entrando no ar mais um programa SOS em Ação. O conhecimento. Você pode ficar sabendo mais sobre o nosso grupo através do nosso perfil. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada pela oportunidade de vir aqui conhecer a rádio e poder conversar um pouco com a comunidade sobre as doenças respiratórias. Tranquilo. É isso aí, né? Eles chovem um pouco lá fora, né? Propício para essas doenças respiratórias. Eu gostaria de conversar com você e de fazer... De geriatria. Trabalhei numa unidade clínica num hospital em Porto Alegre. Estou trabalhando já há 4 anos no município de Glorinha, em unidade básica de saúde, e com muito atendimento junto. Lá eles não têm convênio com o grupo SAMU, né, que atua nos resgates, então quem acaba fazendo os atendimentos de resgate é os próprios funcionários do posto de saúde. Tá. Isso... Atuo como voluntária já no SOS há 1 ano e meio. 1 ano e meio. Benção, né? E eu gostaria de que ficasse, né, bem claro do que iremos tratar hoje no programa, na entrevista de hoje. Explica um pouquinho melhor o que é doença respiratória. Doenças respiratórias seriam quaisquer doenças que acometessem os órgãos e o trato respiratório, aqueles órgãos que a gente utiliza para respirar. O que são eles? Seriam a nossa boca, o nosso nariz, indo mais na região posterior, por trás da nossa boca e do nosso nariz, começa uma porção denominada de faringe. Na sua extensão, ela vai se subdividir em laringe, traqueia e os nossos pulmões. Ainda os nossos pulmões teriam uma subdivisão entre brônquios, bronquíolos e alvéolos. A gente falar de doença respiratória é um termo muito amplo, porque seriam quaisquer doenças que acometessem esses órgãos. Sim. As doenças respiratórias são divididas em 14 tipos, e elas vão desde uma gripe, um resfriado, até doenças mais graves, como uma pneumonia, uma tuberculose pulmonar, o enfisema pulmonar e o próprio câncer de pulmão. E não é esse o nosso objetivo, a gente quer trazer para a comunidade aquelas doenças respiratórias mais comuns, que têm uma maior incidência agora no inverno e que acabam sobrelotando os serviços de saúde. Para que a gente possa entender, né, Elisângela, que
muitas vezes nós falamos com um público um pouco leigo no assunto, e aí quando usamos muitas palavras técnicas, né, e aí o pessoal vai, fica difícil absorver, né? Então por isso que nós trouxemos aqui, né, para que a gente venha falar assim, essas doenças respiratórias, as mais comuns, vamos nos focarmos assim nas mais comuns que esse nosso público, né, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte tem visto, né, em si próprio ou nos seus familiares, né? Quais são as mais comuns? As doenças mais comuns seriam as sinusites, as bronquites, o resfriado comum, a gripe, depois a gente vai ver que há uma diferença entre resfriado e gripe. Sim. As asmas, as rinites alérgicas, entre outras, né? Isso é o mais comum. Esses são os mais comuns, que mais têm incidência nos serviços de saúde, né? Principalmente com essas mudanças bruscas de temperatura que nem foi essa semana. É o que eu ia te perguntar. Isso aí não tem corpo que resista. Né? Nós chegamos a tantos graus de calor num dia, no outro dia amanhece 13 graus, 11 graus, difícil, né? A gente vai entender depois um pouquinho como que essas alterações acabam influenciando na nossa imunidade. E os sintomas dessas doenças respiratórias, mais comumente encontrado, quais os sintomas? Um dos principais sintomas é a tosse. Ela pode ser uma tosse aguda, que vai durar até 8 semanas. Uma tosse crônica, posterior a essas 8 semanas, aquela tosse que fica com nós 2, 3 meses. A tosse ela pode ser uma tosse seca, aquela tosse que só irrita a nossa garganta, ou ela pode ser uma tosse produtiva, que a gente chama. O que seria isso? Uma tosse que produz um muco, produz um catarro. Certo. A gente tem como alteração também de doença respiratória o catarro, que pode ter algumas características específicas, né? Ele pode ser um catarro clarinho, só presença de muco e secreção realmente. Ou pode ter uma presença de pus, pode ser aquele catarro mais amarelado, mais esverdeado. Pode ter presença de sangue também nesse catarro. Então é importante a gente observar como que está acontecendo esse nosso catarro, essa nossa expectoração. Porque isso às vezes é perguntado nos serviços de saúde para saber para qual doença direcionar esses sintomas. A gente tem também a congestão nasal, né, as irritações no nariz, os espirros, a coriza, que a gente chama, que seria a secreção que sai do nariz, lacrimejamento, às vezes, dos olhos, a sibilância, né, que é o famoso chiado, aquela ronqueira no peito que as pessoas comentam. Que a gente costuma dizer, né, na casa, parece que está com ronco de gato. O famoso ronquinho de gato. A dor no peito, né, que eles referem, às vezes essa dor pode também se irradiar um pouco para as costas, então é uma das queixas deles. A gente tem uma taquipneia e dispneia, que seria um termo mais técnico. Sim. O que seria a taquipneia? Seria o aumento da nossa respiração. Aquele movimento que o tórax sobe e desce é um movimento respiratório. Então, numa doença mais grave, que já tem um comprometimento maior, essa frequência, que no adulto deve ir de 12 a 20, chega aí até 30 movimentos. Então, observa que o tórax sobe e desce muito rápido. A respiração pela boca, né, como uma tentativa de aliviar o nariz, a pessoa tenta puxar mais ar respirando pela boca. Os tremores, né, uma alteração de frio e calor, a pessoa acaba tendo tremores no corpo. Mas esses tremores são alternados, os tremores de frio. Aqueles tremores de frio que a pessoa sente, estou morrendo de frio e está uma temperatura quente, vamos supor. É uma alteração do corpo em resposta a essas doenças respiratórias. Certo. As dores no corpo, né, as febres. O que seria a febre? É uma tentativa do nosso corpo de elevar a temperatura, né, para combater essas doenças respiratórias, esses vírus e bactérias que estão no nosso corpo. Tem estudos que comprovam que quanto mais elevada esteja a tua temperatura, mais acelera o processo de imunidade, que depois a gente vai falar um pouquinho. Sem contar que as bactérias e os vírus não conseguem se reproduzir em altas temperaturas. Então, é uma tentativa do nosso corpo de elevar a temperatura para tentar combater essa agressão que a gente está sofrendo. É interessante o corpo humano, né? Ele tem vários mecanismos, né? Não e ele próprio sabe, né? Como é que eu vou te dizer, assim, o que é que ele está sofrendo para ele poder combater, né? Poder combater, né? Até em questões de trauma, né? A questão do edema, quando tu tem um trauma, é para tentar imobilizar aquele membro e tu automaticamente não tentar movimentar. Então, tem vários mecanismos de defesa, né? E a gente tem notado aí ao longo do tempo, e eu acho que toda a população nota isso, que essa incidência dessas doenças é no inverno, né?
Eu gostaria de que tu colocasse alguma coisa para nós sobre o melhor motivo para explicar isso. Por que o inverno? Assim, tem vários motivos que a gente pode justificar, né, de por que elas aumentam no inverno. A gente tem uma baixa umidade do ar, ou seja, o ar fica mais seco no período do inverno. Aí tu vai me dizer, tá, mas no Rio Grande do Sul chove bastante. Chove, realmente chove bastante, a gente está vendo isso essa semana. Mas se a gente parar para pensar no que foi essa semana, segunda e terças foram dias extremamente quentes, né, de calor. Então a poeira que estava no ar naqueles dias acaba se elevando e a população acaba respirando aquele ar poluído. Não só a poeira, né, as poluições de combustível de automóvel, vários outros fatores que acabam ficando mais suspensos no ar. E esses germes que nós adquirimos, né, da gripe ou do resfriado, nós vamos chegar lá, mas ele vem só pela nossa respiração. Ou ele vem pelo meu contato das minhas mãos, alguma coisa assim, isso que eu gostaria de saber, né? A respiração é a tua porta de entrada, né? Na verdade, tudo que for mucosa acaba sendo uma porta de entrada para esses germes entrarem. Tá. O que seriam mucosas? Os nossos olhos, a nossa boca e o nosso nariz. A gente tem que ter um meio de entrada para esses vírus e bactérias poderem entrar. Sim. Né? Então, depois a gente vai falar, tem mecanismos que é do contato, que é de tu passar a mão numa secreção que está contaminada e levar para tua boca, o teu nariz ou os teus olhos. Ou tem a questão da respiração mesmo. Eu estou gripado, eu dou um espirro, eu vou largar partículas de bactérias e de vírus e tu vai respirar aquele ar que está contaminado. Mas sempre tem que ter uma porta de entrada. É por isso que muitas vezes a gente costuma ver algumas orientações na televisão e as pessoas dizem para que quando se fosse espirrar, né, tentasse colocar o mais próximo à sua boca, perto das axilas, para que espirrasse e ficasse, talvez, eu acho que é a maior concentração de germes naquele cantinho, para não daqui a pouco estar espirrando para cima, e é que nem você colocou, né? Daqui a pouco você espirra, você contamina o ambiente inteiro. Quanto mais tu espirrar para cima, mais suspenso no ar vai estar essas bactérias. Por isso que se orienta a colocar a mão na boca, né? Procurar colocar a mão no nariz, usar um lenço, né, para cobrir esses germes. Sim. Mas também não adianta tu botar a tua mão na boca e no nariz e usar o lenço e largar o lenço em cima de um objeto que depois outra pessoa vai lá e vai passar a mão e vai se contaminar. É o que eu ia te perguntar agora, né? Daqui a pouco eu estou numa parada de ônibus, eu vou ali, né? Eu espirrei, coloquei a mão, tudo direitinho, mas no que eu subi no ônibus, eu coloquei a minha mão lá no ferro do ônibus, no encosto do banco ali, né? Então as pessoas que posteriormente iriam colocar suas mãos ali também já vão se contaminar. Mas essas coisas assim a gente não consegue evitar, por isso que uma das outras recomendações é lavar bem as mãos, né? Logo que possível tu procura lavar tuas mãos depois de ter esse contato com o ônibus, né? Ou com qualquer outro objeto e procurar, quando tu tá no ônibus, não tocar tuas mucosas, né? Não tocar nariz, não tocar na boca, não tocar nos olhos. Evitar de que aquela contaminação que esteja na tua mão fique só na tua mão. Fique só na mão. Que daí tu não vai te contaminar com vírus. Porque o ônibus é impressionante, né? A quantidade de pessoas que circulam dentro de um coletivo, Sim, né? claro. E o corpo humano fica ali exposto, né, a várias coisas, né? Eu gostaria também de te perguntar, Elisângela, em qual faixa etária é mais suscetível a essa... Só para nós voltar ali um pouquinho, Marcos, Claro. Quais são os outros motivos, né, de que ela acontece no inverno. A gente tem o resfriamento do ar também, as temperaturas mais frias, né? A gente pode usar essa semana. Domingo estava frio, segunda e terça um calorão, e aí na quarta começou a chover e a temperatura caiu de novo. Então a gente acaba tendo um resfriamento do ar muito rápido, né? Essas mudanças bruscas de temperatura também faz com que o nosso corpo entenda isso como uma agressão. Hoje eu estou no calor, amanhã está frio. Tá, mas como é que eu vou rebater esse frio? Eu tenho que produzir mais anticorpos para isso. Então, se eu estiver mais debilitado, eu não vou ter capacidade para produzir esses anticorpos. A gente tem contato com ácaros, né, de roupas muito tempo guardadas, que a gente chega no verão, guarda e tira só no inverno para usar. Normalmente as pessoas não colocam essas roupas no sol, ou muitas vezes não lavam elas, né? Acabam já usando elas direto. Então isso acaba aumentando também a questão das rinites. A gente fica nos ambientes mais fechados devido ao frio, né?
colocaste a questão do ônibus, a gente entra no ônibus, as janelas estão tudo fechadas. São todas fechadas, exatamente. As pessoas sentem mais frio, né? Então, e como tu disse, tem muitas pessoas dentro do ônibus, muitos vírus circulando e tudo fechado. Então, eles se aglomeram ali naquele espaço. Aquilo ali é uma legítima panela de pressão, né? E os vírus, eles têm capacidade de ficar no ar 24 horas, tem vírus que até 72 horas. Então, se eu peguei o ônibus de manhã e eu estava contaminado, e eu pegar o ônibus, outra pessoa pegar o ônibus à noite, tem grande risco de se contaminar, principalmente se aquele ônibus ficou todo fechado durante o dia. A questão da faixa mais suscetível, né, para a gente entender, a gente já abordou um pouquinho de como que ele é transmitido. Né? Sim. Ele é transmitido pelo contato, a pessoa que está com o vírus da gripe, vamos usar como exemplo, ele espirra e acaba contaminando o ambiente, né? Às vezes a pessoa coloca a mão no nariz quando espirra e vai lá e passa a mão em algum objeto. É semelhante a uma borrifação de partículas, né? Eu vou lá, acabo encostando a minha mão naquela secreção que está contaminada, passo na minha boca ou no meu nariz ou nos meus olhos e eu acabo me contaminando. Né? A questão de ser pego também pela respiração, né? Pelas gotículas que saem da respiração. Então eu respiro aquele vírus contaminado e acabo me contaminando também. Então as pessoas mais suscetíveis a pegar são as crianças, né? As faixas escolares, que acabam indo para a escola, ficando em ambientes mais fechados, e os idosos. Por que a gente considera as crianças? Porque eles acabam indo para a creche, têm contatos com outras crianças, né? Às vezes ficam em salinhas pequenininhas, às vezes já tem uma criança com o vírus e as mães não sabem, porque ele pode levar até 48 horas para transmitir os sintomas. Então eu posso ter o vírus e não saber que eu tenho, mas eu já estou transmitindo ele pelo ar. Embora ele não esteja manifestado, realmente, propriamente dito, eu não sei se é o termo técnico, né? Porque eu sou leigo, mas ainda, né? ele continua contaminando. Ele continua dentro de mim. Então as crianças também têm contatos mais com objetos que compartilham, né? Os brinquedos, os bicos, às vezes eles dão um bico para o outro chupar, daí pegam de volta. Então é uma maneira de se contaminar. Os idosos, porque eles têm outras doenças associadas, então eles já estão mais debilitados, né? Muitos idosos têm hipertensão, têm diabetes, têm problemas cardíacos, já estão desnutridos, né? Sim. Que é uma característica de idoso ir perdendo peso. Então eles têm automaticamente a imunidade mais baixa. O que a gente entende por imunidade, para não ficar tanto termo técnico, né? Imunidade é a capacidade do meu corpo dele ter de combater alguma coisa que está me agredindo. Eu tenho contato lá com algo que é diferente para o meu corpo, eu tenho que produzir um anticorpo para expulsar aquela coisa de dentro de mim. Então, isso que a gente entende por imunidade. Os idosos costumam ter isso mais debilitado. Sim. Então, é mais difícil para eles pegar uma gripe e combater isso logo. Um adulto, às vezes eu tenho contato com o vírus da gripe, mas eu estou tão bem de vida, assim, tão saudável, que eu vou conseguir combater e esse vírus nem vai se manifestar em mim. Não vou ter a doença, né? Mas no idoso, na criança, já é mais complicado. Então tá. Uma pergunta que pode até, de repente, fugir aqui, mas eu sei que, de repente, o nosso telespectador tá na escuta lá com o vidinho ligado. Essa colocação que você pôs aí sobre o idoso, né? Que ele tem um pouco mais debilitado, é pela idade mesmo e o corpo vai perdendo essa autodefesa, ou é pelos remédios que ao longo do tempo nós vamos tomando, ele vai também contribuindo, né, para que a gente possa também perder um pouco da nossa defesa? É um conjunto, na verdade, né? Tu tem as doenças associadas, né? É difícil tu ter um idoso de 60, 65 anos que não tenha nenhuma outra doença junto, né? Que não tenha diabetes, não tenha hipertensão. E a questão da imunidade, automaticamente tu vai perdendo ao longo do tempo, né? A questão, para a gente ter uma imunidade, a gente tem que ter um metabolismo perfeito, né? Que seria como o nosso corpo produz tudo o que a gente precisa. Então, no idoso, automaticamente ele vai perdendo um pouco essa dinamicidade, né? Essa rapidez de produzir as coisas, que é uma alteração fisiológica normal do idoso. Assim como a criança tem um metabolismo mais rápido, mais acelerado, produz as coisas muito mais rápido. Tanto é que, assim, se a gente for verificar pulso de criança, frequência respiratória de criança, é tudo muito mais rápido. Né? Porque eles são agitados realmente, não é à toa que a gente diz que criança é agitada.
E o idoso ele já acaba sendo mais lento, né? Automaticamente, com o passar dos anos, ele acaba ficando mais lento para as defesas, para as alterações de metabolismo. Então, é um associado de coisas. O teu corpo já tem que combater aquelas doenças que tu tem, o diabetes e a hipertensão. Aí tu tem que gastar mais energia para produzir anticorpo, quando tu tem uma gripe, um resfriado. Então, fica uma alteração bem grande para o idoso, né? E tudo gera um esforço pro corpo humano, né? Pro corpo humano. A gente vai entender depois que tudo gera energia, né? Tudo que a gente faz precisa ter uma energia. Então, se eu estou doente, além de eu ter a minha energia para trabalhar, para estudar, eu vou ter que ter energia para combater essa agressão que eu estou sofrendo, essa gripe, essa bactéria que está no meu corpo. Então tá, nós vamos estar falando, daqui a um pouco nós vamos para o nosso intervalo comercial. E da volta do intervalo, nós vamos estar falando uma diferença entre gripe e resfriado. Nós vamos entrar no intervalo. Você que tem uma curiosidade, você tem algo a nos perguntar, liga para nós, 3493-0019. E aí a enfermeira Elisângela vai estar aqui respondendo a sua pergunta dentro das suas possibilidades. Mas eu tenho certeza que todos nós temos uma curiosidade. Muito bem, estamos de volta e agora nós vamos falar sobre um resumo, nosso resumo do final de semana. A nossa resgatista, nós estávamos pela enfermeira Elisângela, nos trazendo agora nós vamos com a nossa... No total, 3 ocorrências, um caso clínico que nos foi acionado pelo SAMU. No local nós constatamos que era uma emergência, que não era uma emergência, né, e que o senhor poderia ser encaminhado pelos seus familiares ao hospital. Ele tinha um problema de glaucoma, já fazia tratamento num hospital, então foi constatado que a família poderia transportar ele. Sábado dia fomos acionados pela Brigada Militar para um atropelamento de um menino na Santa Isabel. Sim. O menino foi imobilizado e encaminhado ao hospital de Viamão. Aparentemente ele não tinha nenhuma lesão grave, nenhuma alteração, nenhum comprometimento mais padrão. Sim. E as remoções padrão, né? Como uma segurança nossa e do próprio paciente também. No sábado à tarde recebemos a visita dos alunos do curso de bombeiro civil da escola Open Fire. Foram conhecer a nossa base, né? Aproveitamos para fazer um treinamento com eles também. Foi bem gratificante a troca, né, das experiências. Ainda no sábado à tarde recebemos a visita da senhora Aida Moraes, uma vítima que sofreu um atropelamento em fevereiro, no dia 7, em frente à nossa base. Né, a gente acabou deslocando para atender ela, né, reunimos a equipe e fomos atender ela, e ela veio nessa data nos agradecer, no sábado. Foi uma coisa bem bacana, assim, a gente ter esse reconhecimento da comunidade sobre as coisas que a gente faz é muito gratificante. Então, a senhora Aida, todo o nosso carinho em nome da equipe do SOS Trauma. Tivemos também no sábado à noite uma ocorrência, né, uma colisão carro e moto. A gente realizou a avaliação da vítima, fizemos toda a imobilização, mas logo em seguida chegou o SAMU, né? E como essa vítima precisava de cuidados clínicos maior, optou-se por que o SAMU levasse e fizesse o transporte dessa vítima, né? Esses foram os fatos mais relevantes que aconteceram no nosso final de semana, né? A gente estava desde sexta-feira de plantão, né? Muitas coisas acontecem dentro da nossa base que são gratificantes, mas esses foram os fatos mais relevantes do nosso final de semana. E a turma SOS sempre em QAP lá, né? Sempre em ação. O que precisar, liga, sempre vai ter um pessoal lá com bastante amor, carinho, com o coração aberto aí para auxiliar a comunidade de Viamão. Então tá, enfermeira Elisângela, nós vamos retornar aqui com as nossas perguntas. Tem tantas perguntas aqui que a população tem curiosidade. A minha curiosidade particular, eu vou colocar para ti. Qual é a diferença entre uma gripe e um resfriado?
Eu vejo tantas coisas, eu vejo reportagens, eu leio, mas eu não consigo assimilar a diferença entre gripe e resfriado, porque eu não sei se o meu nariz está entupido ou o meu nariz está escorrendo. Aí eu não sei o que é uma coisa, eu gostaria que você colocasse para nós, né, tentasse colocar essa diferença entre gripe e resfriado. Assim, Marcos, o resfriado, ele é um tipo de infecção respiratória que pode ser causada por até 200 tipos de vírus. Só que ele é uma infecção mais branda. A gente costuma dizer que o resfriado é mais tranquilo do que a gripe. O resfriado costuma ficar no nosso corpo entre 7 a 10 dias. Né? As alterações que a gente tem é mais a nível de secreção respiratória mesmo, de espirro, Sim. de tosse, uma dorzinha leve na garganta. São esses os comprometimentos que a gente tem. É uma alteração mais branda, realmente. Já a gripe é uma infecção viral mais agressiva. A gripe ela é causada por um tipo específico de vírus, que é o vírus da influenza. A gente tem 3 tipos de vírus influenzas existentes. O vírus do tipo A, o do tipo B e do tipo C. No Brasil, a gente tem mais casos de gripe do tipo A, né? E do tipo B começou a aparecer o ano passado. Do tipo C a gente não tem casos. Tem uma grande confusão que as pessoas falam que entre a gripe A e a H1N1. As pessoas acham que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, todas as gripes, a maioria que a gente tem aqui no Brasil, estão dentro do grupo A, influenza do tipo A. Essa gripe comum que a gente tem é a gripe H3N2. É uma gripe do tipo A, H3N2. Agora, a gripe do tipo A, H1N1, daí sim é aquela doença mais grave, aquela alteração respiratória mais grave, que se a gente está mais debilitado pode até ocasionar a morte. A gripe costuma ter uns sintomas mais agressivos, né? Normalmente a gente tem comprometimento de todos os sistemas do corpo humano. Vai desde uma dor de cabeça, alterações intestinais, a diarreia, o vômito, a dor abdominal, ou seja, a gripe altera todo o teu corpo. Não é só a questão respiratória como é no resfriado. No resfriado eu vou ficar ali com a secreção do nariz, com a minha tosse, uma dor de garganta leve, que de 7 dias a 10 dias vai desaparecer. Agora a gripe vai ficar comigo por uns 15 dias, mais ou menos. Sim. É importante a gente dizer que a gente não consegue curar a gripe, né? A gripe, o vírus tem um tempo para entrar no teu corpo, se reproduzir e acabar morrendo. Então, o que a gente trata são os sintomas da gripe. Mas a gente... isso é que nós costumamos sempre dizer, né? Eu vou tomar um remédio para curar a gripe. Então, na verdade, tu toma um remédio para te ajudar com os sintomas. Sim. Com aquela sensação de mal-estar que tu tá para repor vitamina, né? Vitamina C que vai te ajudar a combater o vírus da gripe, mas tu vai alterar os sintomas, não a questão do vírus em si, tu não tá matando com esses medicamentos. Sim. Tu tá ajudando o teu corpo a se estabilizar, tirando a febre para que ele possa se preocupar em combater os vírus e não com a febre, para te poder ter uma melhor resposta desses sintomas, né? Para te poder combater mais rápido. E o que me chama a atenção da tua colocação é isso, né? Que muitas vezes a gente chega na farmácia e a gente diz, eu estou com gripe, estou com resfriado, me dá isso, isso, isso. Mas que fique bem claro para os nossos ouvintes que o tratamento é para os sintomas. Isso, e não tem a cura da gripe ainda, né? Pode Sim. ser que um dia venha a ter, né? Isso é muito bom para que traga esse esclarecimento para a população, né? E como eu posso evitar pegar uma gripe ou um resfriado? Não sei se você conseguiu terminar o seu raciocínio, você tem mais alguma coisa aí da... Não, é isso. Essa seria a principal diferença. O resfriado é uma alteração mais comum, mais branda, né? Não tem tanta agressão para o nosso corpo, e a gripe realmente compromete vários sistemas. É bem mais complicado, né? E para mim evitar isso? A questão de como a gente evitar pegar uma gripe, né? É tentar se manter saudável. O que a gente diz por tentar se manter saudável? Se alimentar bem, procurar dormir bem, evitar ter alterações do seu metabolismo, aquelas alterações de estresse, né? O que a gente considera como estresse? Qualquer desordem para o meu corpo humano. Ou seja, aquela questão de eu estar trabalhando direto, né? Trabalho em 2 empregos, tenho aula, tenho coisa, meu corpo não consegue dormir bem, ele acaba sofrendo um estresse, ele não consegue fazer as funções dele como ele deveria fazer. Então, a gente tem que procurar evitar essas questões de estresse também. Estresse psicológico, estresse fisiológico, estresse do nosso corpo. Procurar beber muito líquido, e nesse líquido não álcool, né? Líquido, água, sucos. Não adianta a gente beber muito líquido e tomar cerveja.
final de semana. Daqui um pouco o pessoal comenta assim, eu escutei a enfermeira. Nas gripes, procurar preferir alimentos nutritivos, né, em vez dos famosos lanches prontos, os cheeseburgers, os cachorros quentes. Procurar ter uma janta do prato saudável, que a gente chama, né, um carboidrato, uma fruta, uma verdura. Né? E o que você colocaria para nós, assim, dessa alimentação? Alguma coisa que a gente possa... Sabe que o poder aquisitivo hoje da população... Enfim, né, a gente não consegue ter uma mesa de acordo com os padrões, isso é certo. Mas o que nós conseguimos colocar na nossa mesa, assim, que também nos ajuda a prevenir essas gripes e resfriados? O que? Um arroz, um feijão? Eu gostaria que você, né, tecesse alguns nomes para que a gente possa entender que também está contribuindo essa alimentação. Né? Fazer um prato variado, né? Ter um carboidrato, né? Um arroz, uma batata, uma massa, ter as leguminosas que a gente chama, o feijão, uma lentilha. A questão das verduras, né? Qualquer verdura de salada, um alface, um brócolis, o próprio a couve, o repolho, que é rico em vitamina C, as pessoas até não conhecem. Então, procurar fazer um prato variado, ter uma proteína, né, questão da carne, ou do frango, ou do próprio ovo cozido, que muitas pessoas não têm condições de comprar a carne, né, então que utilize do ovo, que também tem bastante proteína. E procurar variar a sua alimentação, né, procurar fazer as refeições no horário certo, procurar se alimentar de 3 em 3 horas, coisas que a gente, na nossa vida diária, não consegue. Né? A gente toma um café de manhã, mal e porcamente, vai parar. Porque na realidade, hoje nós estamos como é que se diz, no tempo do fast food, né? É muito mais prático eu chegar, né, e comprar uma coisa pronta do que eu chegar em casa depois do meu serviço e ter que cozinhar ainda. Né? Mas isso para o nosso corpo não é bom, não é favorável. Sim, muitas vezes a gente vê, principalmente vocês, né, profissionais da área, a gente vê muitas pessoas, daqui a um pouco ele entra num determinado lugar, come o seu sanduíche em pé, sai em pé e sai correndo, né, praticamente para voltar para o trabalho, que a hora também é muito curta. Isso aí tudo influencia no nosso corpo. No nosso corpo, né? É a questão do estresse que a gente fala, né? O estresse não é só eu achar que eu estou estressado e brigando com todo mundo. É a questão de eu não conseguir parar para me alimentar direito. A gente trabalha em regime de plantão, né? Eu, muitos colegas. Então, tu não consegue realmente parar e fazer uma alimentação, né, de 20 minutos a meia hora, que seria o tempo ideal para te comer. Às vezes tu come a tua comida em 10 minutos porque tu tem que voltar a trabalhar ou tu tem que estar sempre ligado no que está acontecendo. Então, isso é um estresse para o teu corpo. Tu não está adquirindo aqueles carboidratos, aquelas coisas da maneira necessária. Tu come muito rápido, tu acaba eliminando muito rápido e teu corpo acaba não absorvendo o que precisa. Né? E é interessante que as pessoas associam o estresse com o mau humor, né? Associa o estresse com isso, mas no fundo lá, o estresse verdadeiro é isso, né? É um má funcionamento do corpo humano, né? A definição de estresse é qualquer alteração não considerada como normal. Sim. Né? Então, aquela pessoa que está estressada realmente está com uma alteração do humor dele. É um estresse, é um tipo de estresse, mas não é só esse que existe. Né? Ah, sim. Então, eu gostaria de saber, nós chegamos na parte, para mim, mais interessante, que é a parte do chazinho. Funciona mesmo esse chazinho de alho, chá de limão com mel, chá de bergamota, chá de laranjeira? Eu sou do tempo que quando eu pegava uma gripe na minha época de infância, o meu falecido pai, ele dizia assim, pega lá 3 colheres de cachaça, bota ferver no fogão, bota alho, esmaga, fazia assim, e tomava e me abafava, e me tapava com 3 cobertores, dava aquele suador, daqui um pouco, aparentemente, umas 3, 4 horas depois, parece que funcionava. Isso aí é psicológico ou funciona mesmo esse chazinho da vovó? A questão da cachaça eu não vou saber te explicar, porque o álcool é totalmente... Tem estudos que comprovam que ele tem propriedades antivirais e antibactericidas, né? Então ele ajuda a combater os vírus e as bactérias. O alho ele é rico em vitamina C, o que as pessoas desconhecem, né?
que é a vitamina C? É um componente que ajuda a estimular a produção dos nossos anticorpos. Ajuda para que a gente tenha mais aumento dos anticorpos para combater alguma coisa que está alterada. Então, o alho tem essa questão da vitamina C, de ser realmente... tem estudos que comprovam que ele diminui a questão da tosse também, porque ele tira a irritação que a gente tem na garganta, que a tosse é uma tentativa da gente colocar para fora alguma alergia que está na nossa garganta, né? Na nossa via aérea respiratória. Então, ele acaba sendo um aliado a isso também. A questão do limão também é um descongestionante, né? Ele umidifica as nossas secreções, ele faz com que elas fiquem mais solúveis, então ele acaba descongestionando o nosso nariz realmente. E também é rico em vitamina B1, B2, B3, vitamina C, que aliados a outros componentes vão ajudar numa aceleração do nosso processo de anticorpos. Vão produzir mais anticorpos, a minha imunidade vai ficar mais em cima e eu vou conseguir expulsar aquilo que está causando a minha alteração, a minha gripe. Né? Eu não sei se eu consegui entender, lá no início que você falava que o vírus, ele não consegue sobreviver muito tempo a alta temperatura, é isso? Então por isso vamos associar um pouquinho agora, por isso o cobertor. Isso, a questão do te abafar. Exatamente. Né? A questão de tu fazer esse chá, a gente não falou da questão do mel. O mel, ele é rico em açúcar, né? Todas as nossas funções da célula precisam de açúcar para poder ter um estímulo maior. Então, a questão do mel entraria nisso, né? Tu aumenta a carga de açúcar, aumenta a energia do teu corpo para poder combater o que está alterado. A questão do te abafar seria isso, né? O teu corpo, ele precisa estar aquecido para poder combater as bactérias e os vírus. Outra questão do te abafar. Se eu estou com uma temperatura abaixo do que seria normal, abaixo de 36 graus, ou seja, eu estou gripado e estou pegando frio, o meu corpo, além de se preocupar em combater as bactérias e os vírus, ele vai ter que primeiro me aquecer. Primeiro chegar àquele valor de 36, 37, que é o normal, para depois ele pensar em produzir os anticorpos. Então, no momento que eu tomo o meu chá e me abafo, aquela questão dele ter que me aquecer, eu já estou eliminando. Meu corpo já está aquecido. Agora ele só tem que se preocupar em combater os anticorpos. A questão de tu ficar em casa, né, Marcos? De tu não ir trabalhar, não ir fazer as tuas atividades diárias. Porque se tu tem que trabalhar, tu tem que estudar, teu corpo também tem que se preocupar em produzir energia para isso. Fora a energia que ele tem que produzir para combater as bactérias. Então, se tu puder eliminar isso, né, ficar em casa, deixar o teu corpo mais em repouso, a gente aconselha que fique em repouso mesmo, fique deitado, né, para que tu não tenha tanto gasto de energia e o teu corpo consiga se concentrar em produzir os anticorpos que tu precisa. Eu já fiz cada uma, né? Cada uma na minha infância, assim, que eu me lembro que eu me abafava lá e tomava aquele suadorzão. Daqui um pouco a minha mãe dizia assim, o café está pronto. E eu pulava de pijaminha num suador, pegava todo aquele ventão de novo, né? Então, são algumas coisas que a gente tem que manter uma regra. Se você está ali, está com o teu corpo aquecido, tu não tem que sair dali debaixo das cobertas e passear na casa lá, porque tu está num suador, né? A questão também de ficar em casa, de tu não transmitir o vírus para outras pessoas também, né? Tu te cura, daí depois tu sai e volta a fazer as tuas atividades. Né? Então, tem várias coisas que ajudam para a gente evite, né? A questão que tu falaste aí de tu tá bem aquecido e tu ter que sair para a rua para ir na casa de alguém, tu tá mudando bruscamente né? A tua temperatura. Aí teu corpo tem que assimilar, poxa, eu estava no quentinho, agora estou no frio, vou ter que produzir anticorpos para combater o frio agora. É o que você colocou no início do programa, nós tivemos segunda e terça tantos graus, está com um pouco quarta, quinta e sexta já era praticamente o oposto. Né? Aí o meu corpo entende isso como uma agressão, eu estava no calor, agora está frio, então ele acaba tendo que produzir anticorpos para combater essa alteração de temperatura. Eu gostaria que tu falasse um pouco para nós sobre pneumonia. Nós temos tanto medo disso que a gente fala, porque agora eu estou com... lá em casa eu escutei muito isso quando era criança, o ronco de gato, eu estou com ronco de gato, não, tu está com pneumonia, porque os teus pulmões estão entupidos, são coisas que a gente vai ouvindo. Acaba escutando. Exatamente, então eu gostaria que você colocasse, né, para nós assim, a pneumonia, o que é a pneumonia? A pneumonia é um tipo de infecção que já dá mais especificamente nos nossos pulmões. Na verdade, bem numa porção final dos nossos pulmões, que seriam os nossos alvéolos.
Então, aquela questão de gravidade da pneumonia, a gente entende porque a secreção, essa que a gente pegou, ultrapassou o nosso nariz, ultrapassou a nossa garganta, né, a nossa traqueia e foi parar lá nos nossos pulmões. Sim. Daí por isso que as pessoas associavam a tal da gravidade a isso. Agora ele está com uma pneumonia, agora é grave. Agora a infecção está no pulmão. Se escutar, até hoje se escuta em alguns lugares isso, né? E realmente a pneumonia é uma questão grave, principalmente para crianças e idosos, pela questão da imunidade, né? Eles já têm imunidade menor. Então, se usa antibióticos para as pneumonias, mas tu tá com o teu corpo todo debilitado, se tu já tem outras doenças associadas, que nem a gente falou no idoso, né? Problema cardiovascular. Então, tu combater uma pneumonia, às vezes acaba sendo realmente difícil. Mas se tu é uma pessoa que está bem, está saudável, né? Antibiótico, repouso, tudo tranquilo. isso acaba resolvendo. Né? A questão da gravidade da pneumonia realmente se associa a isso, né? Agora a minha infecção chegou no pulmão, agora eu estou realmente agora eu tô ruim. lascado mesmo. Agora eu estou lascado. É que costuma. E outra doença, sim, que muitas vezes a gente ouve e temos visto no inverno, aí o pessoal se queixar muito, e a asma? A asma já... Ela se associa com a pneumonia ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Não, na verdade a pneumonia é uma infecção que está dentro do meu alvéolo, né? Tá. É uma secreção que está dentro do meu alvéolo. Uma infecção, um líquido que está obstruindo a passagem do meu ar. E isso é a questão da pneumonia. A questão da asma, ela é considerada uma doença crônica, né? O que acontece na asma? Eu tenho uma obstrução do meu brônquio, que é por onde passa o ar, devido a alguma alteração que eu detecto como estranho. Alguma alergia, alguma poeira, o pólen, o mofo, qualquer alteração que para mim é estranho, o pulmão da asma vai fazer uma obstrução do meu canal, da passagem do ar. O que acontece no pulmão de uma pessoa saudável? Quando ele detecta a poeira ou a fumaça, automaticamente o meu pulmão ele faz com que o brônquio contraia um pouco, evitando que aquele ar que está contaminado chegue no meu pulmão. Só que numa pessoa saudável, ele contrai só um pouco, só para diminuir, e não para obstruir. Numa pessoa asmática, ele não detecta que tem que ser só um pouco. Aquela agressão para o asmático é muito grande que ele acaba fechando bloqueia totalmente. Mesmo. Ele acaba contraindo totalmente o canal onde o ar deveria passar. Então a pessoa acaba tendo realmente falta de ar. Né? E tem vários gatilhos assim para quem tem asma, né? O pólen, pelos de animais, fumaça de cigarro, poluição, partículas suspensas no ar, né? Às vezes o próprio cheiro da tinta de cabelo, a tinta que a gente pinta, desinfetantes como as clorofilas, tem várias questões que para o paciente asmático são muito mais agressivos. Para mim, que sou uma pessoa com um pulmão saudável, não tenho asma, né? Sim. Eu detecto isso, meu pulmão se defende um pouco. Agora, no asmático, não, ele fecha totalmente porque é uma alergia para ele, é algo totalmente estranho. Sim. Né? As próprias pessoas que têm asma, elas não sabem o que realmente causa a asma delas, né? Ela sabe que daqui um pouco ataca e é aquele desespero, né? Nós pegamos um paciente no domingo, né? Uma paciente mulher, ela mora em Porto Alegre, né? Tem chácara lá onde eu trabalho, que é no município de Glorinha. Então não é um ambiente que ela fique, né? Aquele ambiente estava fechado a semana toda. Ela foi para lá, domingo estava frio, ela ficou naquele ambiente de poeira, não abriu as janelas, ela chegou em casa ao meio-dia e 6 horas da tarde ela deu entrada conosco. Então ela foi respirando aquele ar, aquela alteração, e chegou uma hora que o pulmão dela disse, não, chega, agora eu não aguento mais. Daí atacou a asma dela. E nem ela sabia por quê. Depois que passou a crise, a gente começou a conversar com ela e a gente acabou identificando junto que foi isso que aconteceu. A questão da poeira, de ter ficado muito tempo fechado, causou uma crise de asma nela. A asma é uma alteração bem mais agressiva, né? Sim. Tem associação com exercício, tem pessoas que dizem que se tu faz exercício e aí depois tu para de fazer o exercício, pode ter uma crise de asma. Né? Isso tem vários fatores que contribuem. Também pela agressão, né, do teu pulmão está num metabolismo acelerado lá do exercício, com uma alta taxa de oxigênio, que tu precisa no exercício, né, ter bastante oxigênio para produzir energia, e aí de repente tu vai para tua casa descansar, o teu pulmão encara isso como uma alteração. Então ele vai lá e essas coisas comuns que nós vimos hoje, essa irritação no nariz, na boca, nos olhos, garganta, muitas vezes nós choramos, né? Estamos ali na parada do ônibus e vem aquela lágrima. Isso é gripe ou resfriado?
pode ser gripe, pode ser resfriado e pode ser uma rinite alérgica, né? Se tu tem uma predisposição, as doenças que são crônicas são a asma, a rinite alérgica, entre outras. Então, se tu já tem um quadro que tu faz rinite alérgica, essa exposição à fumaça, à poeira, pode te causar uma irritação no nariz. O que é a rinite alérgica? É uma irritação mais de via aérea superior, de nariz, de boca, de garganta. O teu nariz ele incha, né, numa tentativa de que o ar não passe para dentro do teu pulmão. É um mecanismo de defesa também. Sim. Por isso que na rinite as pessoas ficam com lacrimejamento, com o nariz irritado, com uma tentativa de que obstrua a passagem de ar daquilo que está te irritando. Eu vou te fazer uma pergunta, talvez seja uma pergunta assim, meia boba, mas eu gostaria de saber, essa é a minha curiosidade. Qual é a utilidade dos pelinhos do meu nariz? Eu sempre tive vontade de perguntar isso, eu vou perguntar para você, por que eu tenho os meus pelinhos no nariz? O nariz ele tem, na verdade, 3 funções, né? A de filtrar o ar, a de umidificar e de aquecer aquele ar que a gente respira. A função do pelinho, na verdade, é de fazer uma barreira para o ar. É um filtro. Um filtro. Aquilo que tem de partícula que não é boa para a minha respiração, eu vou filtrar e vai ficar no meu nariz. É como se fosse uma barreira. O ar está tentando passar e tem alguns obstáculos ali. Então eu acabo filtrando aquele ar. Isso aí já é bom para prevenir gripe. Isso já é bom, já vai selecionando o que você está respirando. O que eu preciso realmente, né? Aquilo que é partícula que eu não tenho necessidade para mim já vai acabar ficando ali no meu nariz. Por isso a presença do famoso tatu que a gente chama, né? Eu queria que é um perguntar. acúmulo dos resíduos. Então gera aquela solidificação ali no nosso nariz e a gente acaba tirando depois. É interessante que você imagina tudo aquilo dentro de você, né? Quanta coisa, além da que o nosso próprio corpo tem que combater, imagina mais aquilo ali que ficou para fora, né? Então, teu nariz já faz uma grande ação para ti. Sem contar que ele vai aquecer aquele ar que está mais resfriado, né? Sim. E vai tentar igualar ele numa temperatura que tu precisa, que seria 36, 37 graus. Então ele tenta aquecer um pouco. Então tá, nós tivemos aqui pela manhã esse bate-papo descontraído aqui com a enfermeira Elisângela Lopes. Gostaria de agradecer a tua presença, gostaria de agradecer esse tempo que você dispôs para trazer uma informação à sociedade. Eu sei que é um assunto que poderia se estender pelo resto da tarde, um assunto longo, tantas perguntas temos, mas eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais, o que você gostaria de também esclarecer, que talvez nós não perguntamos para você, que você gostaria de esclarecer para a comunidade aqui de Viamão. Vamos colocar as maneiras que a gente pode prevenir essas doenças respiratórias, né, Marcos? Ou seja, no caso da gripe, procurar lavar sempre as mãos, né, água e sabão, antes de tocar olhos, nariz e boca, né? Se puder associar isso ao álcool gel também. Ao tu se espirrar, procurar proteger a nossa boca, o nosso nariz, né? Aquela questão de tu colocar a mão na frente e depois ir lá e lavar a tua mão. Né? Não adianta também tu colocar a mão e depois passar numa mesa ou numa cadeira que a pessoa vai se contaminar. Certo. Tomar as imunizações necessárias, né? Existem vacinas que previnem os casos de gripe, de pneumonia. Evitar os ambientes fechados de muita aglomeração de pessoas, né? Lavar e deixar as roupas secar ao sol, para a gente evitar a questão das rinite, dos ácaros, né? Questão de pacientes com asma também, tem que tirar de casa todas as questões que podem ser agressores, evitar capas de colchões e almofadas, evitar o uso de cortinas, né? Se tiver que usar cortinas que sejam leves, para que tu possa tirar ela uma vez por mês e lavar. Evitar questões de objetos que possam acumular poeira dentro de casa. Paciente que tem asma, é preferível que tu passe um pano na casa e não que tu varra, para não levantar aquelas poeiras. Ficar num ambiente mais arejado, né, com maior circulação de ar, mesmo que esteja frio, no caso dos ônibus, né, procurar abrir uma janela, pelo menos, para que o ar consiga circular. Evitar a questão de cortinas e carpetes, os bichinhos de pelúcia, também na questão dos pacientes com asma. Evitar a questão de travesseiros com pena, né, também falando em relação ao paciente com asma. Às vezes no inverno a gente liga o ar-condicionado no seco, né, e a nossa casa, nosso quarto fica com aquele ar mais seco que a gente sente na garganta que está seco. Então a gente, como medida para isso, pode colocar uma vasilha com água, né, no quarto, que vai ajudar a umidificar o ar. Certo. Não sei se temos mais tempo. Temos mais uns 15 segundinhos. Uns 15 segundinhos. Vamos colocar então a questão... Vamos aproveitar, né,
o máximo para trazer esse esclarecimento à nossa população. Colocar a questão da gripe, né, da H1N1, que as pessoas têm uma maior dúvida, né, uma questão de... A gripe H1N1, ela é uma gripe mais agressiva realmente. A pessoa tem febre superior a 39 graus, né, tem muita dor no corpo, tem cansaço, ele é extremo, tem dor de garganta leve. A tosse, ela é uma tosse seca e contínua, ou seja, ela acaba ficando por mais de 15 dias contigo. A questão do catarro, ele é pouco comum na gripe H1N1. Tem dores musculares bem intensas, dores nos olhos. Então, são essas as principais alterações. A questão da gripe H1N1 tem diminuído os casos em relação ao ano passado, né? Talvez por questão das imunizações, das pessoas se preocuparem realmente e estarem aderindo à vacinação. Coisa que no primeiro ano as pessoas não aderiram muito, né? Até que começou a ter os casos, a população se preocupou e acabou fazendo as vacinas. Então tá. Agradeço a tua presença aqui nos estúdios da Rádio Alternativa FM 87.9. Tivemos aqui um bate-papo com a enfermeira Elisângela Lopes, também resgatista do grupo SOS Trauma. Muito obrigado e a você.